Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso tempo de meditação no livro de Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos começar pelo capítulo 1. Vamos meditar e ver o que a palavra do Senhor tem nos guardado para o dia de hoje. Agora para a nossa vinheta, seja bem-vindo a mais este tempo juntos. Olá, vamos aqui ler então o capítulo dos Atos, capítulo 1. Vamos estar lendo do 1 ao 14, mas vamos estar meditando o capítulo todo. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que lhe escolheram. Aos mais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, mas muitos infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando que respeita ao reino de Deus. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que lhe disse: de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muitos dias depois. Aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: não vos procede saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo que seu próprio poder, mas recebereis virtudes do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judeia, Samaria e confins da terra. Abrindo aqui alguns parênteses, versículo 8 aqui, algumas versões diz que recebereis poder do Espírito Santo. Quando dizia isso, vendo eles, foi elevado às alturas, e as nuvens e recebeu, ocultando os seus olhos. Estando com os olhos fitos nos céus, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse é o Jesus que dentre vós foi recebido, e em cima do céu há de vir, assim como para o céu ouviste ir. Então, voltando para Jerusalém, do monte chamado de Oliveira, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E, entrando, subiram ao cenário, onde haviam Pedro, Tiago, João, André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago e filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, com os seus irmãos. Então, nós vemos aqui que, diferente do que nós aprendemos, somos ensinados em algumas igrejas neopentecostais, até mesmo pentecostais, que a ação manifestada do Espírito Santo, com dons de línguas, com sinais e prodígios, não são necessariamente
para que a igreja tenha manifestações para apresentar então que Jesus está naquele estabelecimento, naquele recinto, naquela congregação. O fato da descida do Espírito Santo encher aqueles homens seria para que eles fossem testemunhas da mensagem de Cristo. Aqui fica bem claro em Atos 1:8: e recebereis virtude, recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas. Então, a manifestação da presença do Espírito Santo, a manifestação dos dons do Espírito Santo é somente para testemunhar o agir de Deus, o agir a presença de Cristo, para que todos consigam enxergar visivelmente que lá está a presença do Deus triuno, do Deus poderoso, e não para que a igreja seja ela então seja o centro das atenções, o centro de toda a visibilidade. Mas quando isso acontece, nós vemos hoje igrejas numerosas, cheias de pessoas, mas vazias da presença de Cristo. Infelizmente isso tem acontecido, tem ocorrido, porque tem distorcido o que de fato o Evangelho se propõe, o que de fato as Escrituras nos demonstram, que é para o anúncio do reino dos céus, o anúncio de que há esperança, o anúncio de que Cristo veio, padeceu, morreu, ressuscitou e agora está nos céus. Então, que a gente venha meditar aí que a descida do Espírito Santo, na verdade, foi a manifestações, porque desde Gênesis a Bíblia nos relata que o Espírito Santo sempre esteve entre nós. Lógico que no Velho Testamento ela habitava sobre os sacerdotes, sobre os profetas, sobre uma pessoa. E aqui no Novo Testamento, então, a partir da ressurreição de Jesus, o Espírito Santo, ele habita em cada um de nós. Homens simples, homens normais, homens pecadores, mas que por aceitar o sacrifício de Cristo na cruz, reconhecer que não há nenhum outro método do homem se salvar a não ser reconhecer a morte e a ressurreição de Cristo, então o Espírito Santo vem e habita em nós. Então, e nós vemos que aqui então que a manifestação do Espírito se desenvolve então sobre os apóstolos, sobre a igreja primitiva e sobre a igreja atual. Então que esse ensinamento, essa marcação aqui de Atos 1 vem nos esclarecer que a manifestação do Espírito Santo sobre a vida dos apóstolos é somente um marco inicial para a igreja de Cristo, somente um marco inicial para a minha e para a sua vida cristã, mas que não é o auge da vida cristã, não é o auge do início da vida cristã, não é somente pronto, recebi o Espírito Santo, me converti agora, está tudo bem, tudo beleza, tudo certo. Não. Aqui diz a Escritura, no seu andar da leitura, diz que a partir daí, quando desceu o Espírito Santo sobre eles então começaram o seu ministério, a sua vida com Cristo, sem Cristo.
começaram então o que Jesus determinou para eles, o propósito para o qual eles foram designados, chamados, que é então continuar a esclarecer sobre o reino dos céus, agora então sobre Deus, sobre salvação e sobre a volta de Cristo. Cristo acabou de subir no céu, mas a partir de agora então os apóstolos têm esse desafio de fazer com que a igreja que se iniciou com Cristo persevere através dos anos, das décadas, dos séculos, até a sua volta. Então, no versículo 15 ele diz assim: naqueles dias, levantando-se Pedro, no meio dos discípulos, disse: varões e irmãos, convinha que cumprisse as Escrituras, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, e que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançamos sorte nesse ministério. Então aí Paulo, lembrando que as Escrituras falavam que Cristo ia vir, ia padecer, ia morrer e ele ia ressuscitar. Então Pedro começa a lembrá-los desse episódio, dessa parte da história. Lembramos que a morte de Cristo não foi o fim, mas foi o início, e que tudo já estava programado para que isso ocorresse e que era necessário. Talvez para os apóstolos era mais difícil entender do que nós no dia de hoje, porque os apóstolos, assim como os patriarcas, eles estavam sendo parte da história, estavam escrevendo a história. E hoje nós já temos a história para narrarmos a história. Essa é a diferença. Para nós talvez seja mais fácil crer do que para os apóstolos, que estavam presenciando aquele início de tudo. Ou talvez para nós é mais difícil crer, porque nós temos aquela falta de fé, talvez igual Tomé, que precisamos pegar para crer. Então que aí a gente se iguala a Tomé, e ao mesmo tempo nós temos a virtude de não mais escrevermos a história, mas nós temos a facilidade de podermos narrar a história, os acontecidos. E orando disseram: tu, ó Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tens escolhido. Então aí nós vemos aí os apóstolos agora precisando preencher a vaga que deixou em aberto por Judas, que além de se trair, ele se enforcou, ele se matou, tirou a sua própria vida, e ficou aí uma vaga para um sucessor. E os apóstolos, não querendo tomar decisão por si, consultaram a Cristo em oração e apresentaram então dois homens que aí poderiam ser o sucessor de Judas. E de que forma então eles orando, se consagrando, Deus apontou para ele que Matias era o sucessor de Judas. Então nós vemos que os apóstolos, eles começaram a compreender os ensinamentos de Cristo. Quando Jesus se retirou para orar, quando Jesus começava a explanar as Escrituras, agora tudo começa a ficar mais claro para os apóstolos, como se eles começassem a compreender com entendimento, com a ajuda do Espírito Santo, como Jesus me disse, e o Espírito Santo vos fará lembrar de tudo o que vos tenho ensinado. Então os apóstolos começam a tomar as decisões, assim como Jesus tomava, consultando Deus, consultando o Pai, não tirando a parte divina de Jesus, que Jesus poderia chegar e falar assim, mas Jesus como homem demonstrou a sua submissão
e a sua necessidade de estar ligado com Deus através da oração. É muito legal isso. A gente ainda não falou no canal sobre oração, quem sabe um dia a gente faz um vídeo específico sobre oração, mas no momento aí a gente vê a importância dos ensinamentos de Jesus e também a gente vê aí a aplicação através das vidas dos apóstolos. Que Deus possa nos abençoar e que a gente possa entender aí que a descida do Espírito Santo, as manifestações do Espírito Santo, ela não tem só o intuito de marcar um tempo, mas é somente aí um pontapé inicial para que as coisas maravilhosas que Deus ia fazer através dos apóstolos, através da Igreja de Cristo na Terra, fosse só marcado aí como marco inicial a descida do Espírito Santo em Atos 1. Deus os abençoe em nome de Jesus. Seja bem-vindo ao canal do Rô Cassiano Beck. Se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like, comente, interaja.